Portal dos Anjos e das Estrelas da Luz. Bid, 29 de setembro de 2012. Austres Dimensons. Bem, Bid está com vocês. Eu saúdo e vamos prosseguir, se quiserem, nossas discussões. Então, eu escuto o que vocês têm a submeter-me, a perguntar-me. Questão: sendo absoluto sem forma, a consciência, como vocês podem comunicar-se conosco através desse canal? Isso eu já disse. É um princípio que corresponde a algo que poderia assemelhar-se ao que vocês poderiam nomear, daí onde vocês estão, um mecanismo de outra temporalidade. Existem conexões possíveis que escapam, de algum modo, da curva do espaço-tempo, que permite escapar da ilusão da pessoa, ao mesmo tempo sendo uma pessoa que se comunica a partir desse espaço-tempo específico, esse tempo aqui. A problemática é que você considera, como sempre, que a linearidade seja inexorável, que a localização em uma pessoa, em um assunto, seja inexorável. Isso concerne apenas a consciência, quer ela seja limitada, separada ou unificada. Você tenta representar-se mecanismos de funcionamento que não têm curso, além de certo limite, esse limite que é assimilável à infinita presença. Não há, portanto, nem linearidade, nem localização, qualquer mecanismo, no sentido em que você quereria entendê-lo, concernente à possibilidade de um absoluto sem forma e, portanto, para além de toda pessoa e de toda identidade, de exprimir-se no limitado. Mas o absoluto está bem além do ser, está bem além do não ser. O absoluto contém tanto a fonte como a consciência, limitada ou não limitada, a manifestação e a não manifestação. No absoluto, o tempo, o espaço, a linearidade não existem. Só a percepção de sua própria consciência limita-o nas possibilidades, tanto de compreensão como de experiência desse mecanismo. Mas não se trata de uma entidade que exista de algum modo em um espaço ou uma dimensão que venha a exprimir-se para além das pessoas, para uma pessoa ou a outra pessoa. Isso não funciona assim. Questão: quando se está nos braços do Pai, com o amor do Pai, aonde ir? Você já viu os braços do Pai? Qual forma de representação pode existir através dessas palavras, se não é a existência de uma limitação? Parar nos braços do Pai, parar na fusão na luz, é ainda um ato da consciência e um estado da consciência. O absoluto não se importa com isso. Obviamente, você é livre para repousar no que você concebe ou chama os braços do Pai. O que é que o Pai e o que é que os braços do Pai vêm fazer aí, se não é uma crença ou uma metáfora exprimida por seu cérebro? Se se trata de um sujeito, mostre-o a mim. Se se trata de um objeto ou de uma parte desse sujeito, descreva-o a mim. Você seria efetivamente incapaz disso, demonstrando-se com isso que o que você chama os braços do Pai ou é um ideal, ou uma sensação, ou uma percepção, mas necessariamente limitada. Você subtende com isso que há um objetivo a atingir, separado e exterior a você, nomeado o Pai. Mostre-o a mim, descreva-o a mim. Questão: estar nos braços do Pai pode ser o Filho, mas isso releva, então, da dualidade. Mas o absoluto não tem nada a ver com a dualidade nem com a unidade. O Pai e o Filho são dois. Eles têm necessidade de um terceiro termo para novamente ser um. Onde está o terceiro termo? Descreva-me. Você ouviu? Questão:
O terceiro termo é o amor. O amor é o que sustenta a manifestação. Toda manifestação é um ato de amor. Toda manifestação é uma separação. Considerar que há um pai, um filho, o amor, uma identidade ou uma fusão entre o pai, o filho, pelo amor, é uma fusão com a fonte. Isso pode confinar a autoobservação do contentamento reencontrado no último samadhi, mas isso não é, em nada, absoluto. Enquanto existe uma vontade de sensação, de representação, de identificação, de personalização, não há absoluto, mesmo se ele seja um ideal. Enquanto há separação, mesmo sustentada pelo amor, há manifestação em um tempo, em um espaço dados. O que eu quero pôr e revelá-lo é que é extremamente perigoso dar denominações não vividas por si mesmo, mas que representam de algum modo um ideal projetado. Enquanto há identificação de um pai, de uma fonte, há uma distância. A distância vem da identificação, quer ela seja a sua pessoa, que projeta um ideal sobre outra pessoa, que tem para você carga emocional ou protetora. Enquanto esse gênero de diligência não é parado pelo questionamento, pela refutação, há uma aceitação por convenção de expressões desse gênero. Então, quer você o denomine o Pai, Brahma, Vishnu, qualquer que seja a denominação, assim que há denominação, há idealização, projeção, separação. O absoluto não é, de maneira alguma, concernido por esses jogos de manifestação, porque é justamente no estado de aconsciência, quando não existe mais manifestação, mundo, identidade, representação, ideal, objetivo, que você é absoluto. Agora, é claro, cada um de vocês é livre para contemplar-se em uma forma, para aderir a outra forma ou a outro ideal. Mas enquanto isso existe, o absoluto não pode ser o não ser. O absoluto não é isso. Questão: vertigens ligadas à onda de vida assinalam a subida dela ao Bindu? Quem pôs essa afirmação? A vertigem, qualquer que seja, não pode ser, em caso algum, um testemunho fiável da subida da onda de vida. Porque quando a onda de vida, ou néctar dos deuses, está instalada inteiramente, a consciência não pode mais ser identificada a qualquer corpo que seja, quaisquer que sejam os sintomas, as manifestações, podem haver múltiplas delas, o absoluto não é concernido por isso. A vertigem não é o testemunho da onda de vida. O único testemunho fiável é que, quando a onda de vida lançou-se e atravessou o conjunto desses sacos de alimento como o mental, então a consciência torna-se primeiro livre na última presença, ou no estado de ser. E em seguida, ela se estabelece para além de todos os sacos, para além de todos os mundos e de todas as dimensões. Aí, onde nada pode ser dito. Mas qualquer que seja o sintoma concernente a qualquer parte do saco, o absoluto em nada é concernido por isso. Como vocês viveram, existem muito numerosas manifestações que são a resultante de um reencontro entre o que é limitado e confinado, o saco mental, e o saco de alimento, com, se posso dizê-lo assim, uma parte de vocês que não é limitada. Desse reencontro, resulta o que foi nomeado a consciência vibração ou luz vibral. Mas há ainda naquele momento uma distância entre a luz vibral e vocês, porque justamente vocês a percebem. A percepção é ligada justamente à presença dos dois, do reencontro entre o saco ilusório, de alimento e mental, e o saco que serve de veículo, de acordo com uma determinada dimensão.
A reapropriação do eu sou, ligada à consciência ilimitada, à consciência limitada, mas nenhuma dessas duas consciências é absoluta. Nenhum sintoma concernente à consciência, ou ao saco de alimento, ou mental, é concernido pelo absoluto. O absoluto conforma é um mecanismo, além de tudo, o que pode ser descrito. Aquele que ali está não tem necessidade de nada, porque ele ali está para além de todo ser e de todo não ser. Questão: pode haver conjuntamente uma subida da onda de vida e uma descida do manto azul da graça? Isso é muito possível. Muitas manifestações ligadas à luz vibral podem impactar o saco de alimento e o saco mental. O conjunto do que lhes foi descrito, em especial pelos anciões e as estrelas, pode encontrar-se ativo em tempos sucessivos, ou ao mesmo tempo, de acordo com o olho da consciência. Esses testemunhos inscritos no saco de alimento e no saco mental são marcadores, mas enquanto vocês conservam esses marcadores, o absoluto não pode ser estabelecido. Questão: qual é a diferença entre o corpo de estado de ser e o corpo etéreo? O corpo etéreo é a primeira estrutura sutil, ilusória, ultrapassando o saco de comida. Esse etéreo é seccionado uma vez que ele não tem a consciência e a capacidade para ir além de certos limites. O corpo de estado de ser é uma forma plástica, móvel, não identificável, não fixada no seio de uma forma precisa, que serve de veículo no conjunto dos estratos intermediários, nomeados dimensões. A interação dessa forma móvel com o corpo etéreo traduz de algum modo uma junção entre dois níveis ilusórios de realidade. O absoluto, guardado as devidas proporções, poderia representar de algum modo um suporte não limitado e não limitante das formas plásticas e móveis de todas as dimensões. Questão: quando se sente um buraco negro no chakra do coração, em todo o peito, é preciso refutá-lo ou cair dentro? Seria preciso primeiro que você me dissesse o que você chama um buraco negro. Qual é a sua representação disso? Sua percepção. Questão: um turbilhão, um pouco como os buracos negros de estrelas. Você já foi ali? O absoluto não pode ser definido por qualquer percepção. Toda percepção pertence a uma experiência. Existem, de algum modo, espaços mais localizados que podem ser preliminares à passagem nesse não estado, que não é uma passagem, que é o absoluto. Esses diferentes testemunhos, não do estado absoluto, mas que possam indicar uma forma de preparação a esse estado, além de todo estado, podem ser representados por uma percepção. Quer essa percepção concirna ao coração, aos artelhos, às costas, em todas as suas partes. Mas, como eu disse, tudo isso é apenas o espetáculo. Enquanto você permanece na observação, mesmo de mecanismos os mais sutis, acompanhada mesmo da alegria mais intensa, a percepção, a manifestação e o absoluto não pode ser, porque, para que haja percepção e observação, é preciso que haja um observador. Se houver um observador, significa que ainda há um teatro. É o observador que deve desaparecer também. Portanto, quer isso seja um buraco negro, quer seja um fogo, quer seja uma luz, qualquer que seja a percepção, ela pode ser certamente o testemunho indireto de um sentido, de um caminho, de uma direção.
Mas enquanto há caminho ou direção, o absoluto não está aí, enquanto ele sempre esteve aí. O único obstáculo será sempre a pessoa em seu confinamento, em suas limitações, ou ainda nos mecanismos da supraconsciência ou supramental. Tudo isso são apenas agitações que fazem crer à própria consciência que ela se dirige para um objetivo. O absoluto não é um objetivo. Ele é o que vocês são, que jamais se moveu, que está presente em todo ponto e em todo centro, que jamais se manifestou, que jamais se identificou, nem mesmo projetou. O único obstáculo para o absoluto é vocês mesmos, através da identidade, através da projeção, através de um ideal. Enquanto a pessoa crê ter algo, ela é um obstáculo ao absoluto. Lembrem-se, tudo ao que você se tem, tem a vocês. E eu não falo de relações e de interações, eu falo de sua própria consciência. Questão: tenho a impressão de que o buraco negro deve levar ao ponto zero. Mas tudo isso são conceitos, são ideias, são projeções. Mesmo se fosse exato, e perfeitamente exato, segundo seu ponto de vista, a problemática não é ter visto exato ou não exato, mas parar de ver, esquecer-se de si mesmo, desaparecer. Se você quer conhecer o tudo, então seja nada. Enquanto ainda existe a expressão de uma representação mental, quer você chame a isso tempo zero, ou que você me dê a equação disso, nada mudará. Só o absoluto muda o tudo. E ser absoluto apenas pode estar presente se você desaparecer. Assim que a observação, descrição, comparação, você pode estar certo de que é apenas o mental, porque a vivência do absoluto não se obstrui de qualquer descrição e não pode ser descrita. Toda justificação, toda imagem e toda percepção é apenas obstáculo ao que você é. Eu convido a reler o que concerne ao teatro. Toda representação mental, toda identificação, toda analogia, mesmo a mais adequada e a mais justificada, é e representará sempre e em definitivo apenas um obstáculo para o que você é. Tente apreender o que é sempre o jogo da consciência, quer seja na observação de uma paisagem, quer seja na vivência da paisagem, ao nível vibratório, tudo isso representa apenas projeções, exteriorizações, seja na consciência limitada ou ilimitada. Não é jamais uma sucessão de experiências, uma sucessão de observações. Não é jamais o fato de querer percorrer um caminho que libera do caminho. Só o eu sou um, pode ser uma preliminar, mas a preliminar não é nem indispensável, nem obrigatória, nem o testemunho de qualquer progresso. Isso pode, no máximo, representar um impulso para ir mais longe, uma vez que não há mais longe, ou seja, parar de ver um caminho e de crer que há um caminho qualquer. A evolução concerne apenas a pessoa e a personalidade, mas jamais a personalidade encontrará saída enquanto ela existir. Questão: na ilustração da peça de teatro, onde se situam a alma e o espírito? A personalidade é aquela que atua na cena. A alma seria o observador, que se crê o destinatário do que é observado e de um princípio alterado e de qualquer evolução, de qualquer melhoria. O espírito é o conjunto do teatro. O absoluto é o momento no qual não há mais teatro. Enquanto você crê ser tributário, dependente de uma alma, você está confinado. Enquanto existe um observador, há uma infinidade de experiências que não podem jamais tomar fim. Ora, enquanto a experiência não toma fim, o absoluto não pode ser revivido nem visto. A alma é o intermediário, o espírito é um veículo. Tudo isso é apenas efêmero. Enquanto a vontade ou ideia concernente a um corpo,
a uma alma e a um espírito há limitação. A consciência religada à observação é sempre tributária de uma condição. Enquanto há uma condição, não há absoluto. Questão: e sobre a relação entre o espírito e a última presença? Do mesmo modo que a alma pode estar voltada para a matéria, para a materialidade ou para o espírito do mesmo modo pode estar voltado, mesmo se a palavra não seja adaptada, orientado para a alma, ou orientado para as primícias do absoluto. Quando da orientação para as primícias do absoluto, isso é a infinita presença ou a última presença. A presença, ou eu sou, como eu sou um, traduz de algum modo a reunificação das três partes distintas e ilusórias: corpo, alma e espírito. Questão: a dissolução é ser tudo, é ser nada ou aos dois ao mesmo tempo? Tudo depende do ponto de vista no qual você se coloca, de onde você está, inscrito em uma forma, em uma consciência. É preciso ser nada para ser tudo. Nada aqui insignificante, no sentido não de uma desvalorização, mas de uma clara consciência da ilusão e do efêmero. A dissolução de seu ponto de vista e de onde você está é necessariamente o fato de ser nada. Você é nada, a partir do instante em que tenha rejeitado, como desprovido de sentido, tudo que é ilusório, tudo que faz apenas passar. Um pensamento passa. Você não é seus pensamentos. Sua vida mesmo passa. Você não é a sua vida. Assim, portanto, o mecanismo da dissolução é bem mais do que a ausência de separação, como isso é vivido na fusão, mas bem mais um mecanismo que eu qualificaria de aceitação pós-refutação da ilusão. É ter realmente mudado de ponto de vista para ver realmente as coisas além dos sentidos, além das ideias e dos pensamentos, pelo que elas são verdadeiramente. De onde eu estou, de meu ponto de vista, eu posso ser toda forma, toda dimensão, toda identificação, como a ausência total de identificação ou de identidade. Mas não existe qualquer meio para a sua consciência, como para seu cérebro, de tentar compreender o que isso é, ou de considerar qualquer mecanismo que conduz o princípio do questionamento, da investigação, da refutação, que permita ver claramente. A partir do instante que você tenha visto claramente o sentido de identidade em uma pessoa, diminui até desaparecer. Questão: em um estado meditativo, ouvir a consciência como dizer: "Ei, estou perdida"? A que isso pode corresponder? A consciência que o diz. Quando a consciência não pode mais observar, o que é que resta a ela? Admitir-se perdida. Não há nem despertar, nem pensamentos, nem sono, nem corpo, nem mundo. Isso significa que está estabelecendo-se o centro de todo centro, presente a todo ponto. É justamente o que precede a consciência, o não ser. O ser é ligado à percepção, ao sentido de uma identidade. Assim que a consciência diz-se perdida, ela não tem mais elemento para localizar-se ou identificar-se. Atrás disso, se possa dizê-lo assim, está o absoluto. Questão: você diz que não convém refutar uma emoção, mas sua manifestação no mental poderia desenvolver isso? Não é exatamente o que eu disse. Uma emoção está aí. Ela traduz uma reação em relação a uma história, em relação a um evento vivido, que requer uma reação da pessoa. Ver a emoção é, já, uma primeira etapa, em geral fácil. Não é porque vocês vão refutar cóleras que se manifestam sem parar que essas cóleras vão desaparecer. Nem aceitando-as, nem recusando-as, nem refutando-as.
Não é mais tempo, por outro lado, no que vocês vivem, onde quer que estejam, de passar esse tempo a atuar ainda muito tempo no observador. O conjunto do que foi vivido deveria, pelo menos, permitir-lhes não mais ser aquele que atua na cena do teatro, mas, no mínimo, o espectador ou observador da peça. Isso permite já uma mudança de ponto de vista que não é mais aquela do ator, mas aquela do espectador ou do observador. O observador ou espectador pode viver, sentir ou traduzir uma emoção em relação com o que acontece no jogo do ator, mas em momento algum o observador toma-se pelo ator. É isso a mudança de ponto de vista. Nessa mudança de ponto de vista, concernente às emoções, o observador pode sentir e viver as emoções, por simpatia ou antipatia, por ressonância, se você prefere. É, portanto, uma emoção que é observada a partir do observador, ou seja, a partir do mental. É, portanto, mais fácil ver as emoções desenrolar-se a partir do observador e do eu sou, ao invés do ponto de vista do ator. O ator desempenha uma emoção, sugere uma emoção, que será por simpatia, por ressonância ou por antipatia, vivida por um processo de embebimento pelo observador. Mas vem um momento no qual aquele que observa deve também desaparecer. A etapa de hoje. Após ter visto, após ter observado, após ter vivido, coloquem-se a questão da permanência de tudo isso. Uma emoção aparece e ela desaparece. Uma reação ou um acompanhamento mental da emoção aparece e nasce em algum lugar e desaparece também. Nenhum desses elementos ligados ao desenrolar da peça ou à observação da peça é absoluto. Aí está o modo correto de mudar de ponto de vista e, em definitivo, superar o questionamento, a refutar e conduzir, de algum modo, a não movimento, ao não estado, ao não eu sou. Questão. É o mesmo processo para aplicar nas perturbações físicas. Há um perigo, é de negar a existência do saco e de um de seus sintomas. Simplesmente, se vocês mudam de ponto de vista, sem negar a falibilidade desse corpo, através mesmo do aparecimento de uma doença. Será porque, se vocês aceitam não mais ver a doença, ela vai desaparecer? Não. É preciso estar lúcido de que o que se desenrola nesse saco, mesmo seu fim, não lhes concerne. Enquanto vocês são parte, vocês interagem com o saco e mantêm através do sofrimento a própria presença do sofrimento, qualquer que seja. A mudança de ponto de vista, sem negar uma doença ou um problema, não é pôr de lado ou pôr à parte, mas, simplesmente, aceitar que vocês não são concernidos. Naquele momento, qualquer que seja a manifestação do sofrimento, de sua deficiência, vocês não são mais afetados. O sofrimento não pode mais afetar o que vocês são. O sofrimento é uma resistência ligada às forças de confrontação presentes nesse corpo, nesse saco, nesse mundo, que é, obviamente, totalmente ausente, assim que não haja mais separação, para além, portanto, desse mundo. Mudar de ponto de vista, também em relação a isso, em relação a esse sofrimento, permite justamente, sem negar o que está aí, não mais ser afetados por isso, de maneira alguma. Enquanto vocês creem ser tributários de qualquer limite, vocês o são. Porque ser tributário de um limite mostra que a consciência está nesses limites. Mas, como vocês sabem, existe uma consciência não limitada. É a primeira etapa, mas isso não é tudo. Questão.
O ser sem consciência da identidade existe? Assim como você, o absoluto não pode existir. Existir é, já, limitado. A vida desenrola-se sem a sua intervenção. Esse saco apareceu um dia, ele partirá um dia. O que restará dele? Nada. É você o que desaparece? É você o que se move? É você quem observa? Você pode escolher todos os lugares, mas enquanto você ocupa um lugar, você não é absoluto. Apreendam efetivamente o sentido de minhas palavras. O absoluto não pode ser definido, localizado, temporalizado, ser tributário do que quer que seja e, sobretudo, não de um início e de um fim. Há sempre um início e um fim para esse saco no qual vocês estão, para os pensamentos, para as emoções, para as relações, para o que entra e que sai, onde quer que seja, em qualquer atividade que seja. Tudo que pode restar como problemática é, sempre, ligado a um sentido de uma identidade. Enquanto existir a percepção de uma identidade, enquanto existir a percepção de uma evolução, vocês não são livres. O que vocês são em verdade é liberdade. Sendo o que vocês são, se vocês pretenderem procurá-lo, vocês se afastam disso. Assim é a consciência, quer ela seja limitada ou ilimitada. Ela não escapa de suas próprias regras. Sem consciência, não observação, não ser, não eu sou. Mudar sua localização e seu ponto de vista põe fim ao jogo da consciência. Não há outra possibilidade de sair desse efêmero, sem fim, mas que será sempre apenas efêmero. Eliminem tudo o que tem um início e um fim, ou seja, o conjunto do manifestado, e vocês serão absolutos. Essa eliminação não é, eu repito, o fato de negar o que é, mas bem mais colocar-se fora do que nasceu, fora do que interage, fora do que aparece e desaparece. É isso que vocês são. Tenham a humildade de reconhecer que toda forma de conhecimento nesse mundo é apenas uma vaidade e uma ignorância. Não há outra escolha possível para o absoluto. Questão: a alegria inefável e o amor infinito fazem parte do jogo da consciência? Sim, o absoluto é o que permite tudo isso. Mas ele não é tudo isso. Ele é bem mais do que tudo isso. Em definitivo, e para redizer o que eu exprimi em numerosas reprises, aquele que é absoluto conforma, sabe-o, instantaneamente, porque ele perde todo o sentido de uma identificação a esse corpo, a essa pessoa, a esse mundo e a toda consciência. Aí está a paz suprema e em nenhum outro lugar. Questão: o que aconteceria se todas as consciências se tornassem absolutas? Mas vocês o são, todos, já absolutos. Produzir-se-ia exatamente a mesma coisa que se produz quando você dorme. Não há mais interação com esse mundo. Esse mundo desaparece. Ele é, por vezes, substituído pelo que vocês nomeiam o mundo do sonho. Quando todas as consciências que interagem dormem, será que se pode efetuar uma ação? Não. O mundo desapareceu para todas essas consciências no momento em que elas dormem. O mundo resulta apenas da interação dos sonhos e de projeções de cada um, aos quais vocês dão peso, aos quais vocês aderiram, até negar ou desconhecer seu estado real.
É isso que induz a noção de busca acoplada ao medo. Como o que jamais nasceu, o que não desaparecerá, jamais, pode ter medo. Isso lhes mostra justamente que quando vocês ignoram que vocês são, vocês procuram, vocês creem em procurar, vocês creem em sofrer. Aquele que para todos esses movimentos, todas essas manifestações, saindo desse saco mental, como desse saco de alimento, como de toda consciência, percebe o que ele é. Ele é liberado, ele é o conhecimento, todo o resto são apenas projeções. Aquele que é Janine não pode colocar-se a mínima questão sobre o sentido de sua identidade, sobre o sentido de qualquer sofrimento, de qualquer mundo. Ele é. Ele ali está, mas ele não é concernido. Isso não quer dizer que ele renunciou ao mundo, ele deixa esse mundo pelo que ele é. Ele deixa esse saco de alimento nutrir-se, ele deixa esse saco mental interagir, ele deixa o espectador olhar, ele deixa o ator atuar, mas o fato de não ser mais identificado muda tudo. A única paz está aqui. Ela não está a alhures. Porque quer você seja o espectador ou o ator, vocês serão sempre afetados, de uma maneira ou de outra, pelo início e o fim do espetáculo, e pelo conjunto de interações. Aquele que é liberado não é mais afetado por isso, mesmo se isso se viva. E aquele que é absoluto não pode mais duvidar um segundo, nem colocar-se a mínima questão sobre o eu sou, sobre o limitado e o ilimitado, sobre o absoluto. Em resumo, eu poderia dizer que a consciência é o que mascara o absoluto, mas vocês são livres de experimentar todas as consciências, mas todas as consciências não serão absolutas. Elas aí estão incluídas ser como não ser. Ser absoluto, esse estado, além de todo estado, confere Shantinilaya. Shantinilaya não pode ser afetado por qualquer contingência, tanto desse corpo como desse mundo. Certamente há obrigações à forma, há obrigações à interação dos diferentes sacos, mas isso é vivido sem qualquer identificação, sem qualquer possibilidade de alterar o absoluto. Questão: o planeta grelha faz parte do sonho? Ele provocaria esse estado de aconsciência para a humanidade inteira? O encontro com a luz vibral é o encontro com o que vocês poderiam denominar o Pai, ou a Fonte, ou o Espírito Santo. É o reencontro com Brahman, mas Brahman não é o para-Brahman. É simplesmente a reinserção na consciência de sua ilimitação como possibilidade de observação. O absoluto não pode vir, ele já está aí. O absoluto não é algo que vem ao seu encontro, ele já está aí. O absoluto não se importa com o planeta grelha, com a explosão desse planeta, com sua alienação, com o desaparecimento de todos os universos, como de toda dimensão. Portanto, o que vocês nomeiam de planeta grelha não é o absoluto, é o encontro com a fonte. Questão: quando se está no estado de ficar tranquilo, haveria uma técnica outra que não de esquecer-se a si mesmo para colocar a consciência em lugar nenhum? A consciência apagar-se-á por si mesma. Ela já se apaga quando você dorme. Fora a consciência do sonho, será que a sua consciência tem consciência, se posso dizer, do que você fazia quando você dormia fora do sonho? Não. Assim, portanto, a consciência observa, de onde ela está, o desaparecimento do corpo, dos pensamentos, das emoções, mas ela está aí. Ela observa. Sair do observador é desmascarar o que sempre esteve aí,
que jamais se moveu, que jamais se manifestou, no sentido em que vocês concebem. A própria ação de querer fazer cessar a observação é uma reação. Além do ficar tranquilo, quando o conjunto de sinais da consciência, do corpo, ou do saco mental, ou das emoções, ou de funções fisiológicas desaparece, quando a consciência, como foi dito há pouco, perde-se, então vocês se encontram. Mas querer agir no observador, na meditação, de nada serve. É preciso deixar a fase, que vocês poderiam chamar de adormecimento ou de despertar pela manhã, produzir-se. O mistério, se posso falar assim, está aqui, no instante preciso em que a identidade desaparece no sono, no adormecimento ou no acordar, quando o sentido da identidade não está ainda presente. Aí está o que eu nomeei de basculamento. Questão: a infinita presença é também o absoluto? Se é a infinita presença, ela está, portanto, qualificada. Tudo que está qualificado não pode ser absoluto. Há ainda um observador que observa a infinita presença. Portanto, o absoluto é absoluto. Ele não é absoluto ou última presença enquanto há presença. Enquanto há eu sou, não há absoluto. Mesmo se o eu sou, como eu disse, possa representar uma preliminar, mas isso não é uma obrigação. Portanto, a última presença nada tem a ver com absoluto, mesmo se haja, se posso empregar essa expressão, lados que se aproximem. O absoluto não está no ser, nem no não ser. Assim como o absoluto não é nem a unidade, nem a dualidade e nem a não dualidade, mas engloba tudo isso e bem mais. Questão: ao que corresponde ao fato de acordar à noite sem mais saber nem onde se encontra, nem quem se é. Como eu disse, quanto menos você compreende, melhor é. A desidentificação, a perda do ilusório e do efêmero, induzida pela luz, o que vocês nomearam de planeta grelha, é já vivido em alguns momentos por vocês. É quando vocês desaparecem, quando não sabem mais quem são, onde estão, em qual mundo estão, que vocês se aproximam do que vocês sempre foram. Sair de Maia, da ilusão desse mundo, não é propriamente dito acordar em outra ilusão, mesmo a mais ampla. É justamente o momento em que você não compreende mais, o momento em que você não sabe mais, que se produz a aproximação do que você é. Nesses momentos de desaparecimento pontuais, ou no momento do desaparecimento final, há a possibilidade de restabelecer o que vocês são, no absoluto. Para o absoluto, o que vocês são, não há diferença nesse tempo que vocês vivem entre ver aparecer uma doença fulminante do que acordar à noite sem mais saber quem vocês são, nem onde vocês estão. Se vocês conhecessem um melhor modo de desaparecer da ilusão, então vocês o teriam adotado, mas não há outro. Questão: esses momentos são pontuais, e apesar do fato da consciência procurar se estabelecer nesse estado, ela não consegue. Mas a consciência não pode conseguir, a pessoa ainda menos. É justamente o momento em que você é liberado da pessoa que você é livre. Não é jamais uma pessoa que procura liberação. Ela não pode, jamais, encontrá-la. É justamente o que deve desaparecer para ser absoluto. O absoluto não pode ser uma busca, nem mesmo um esforço, portanto, como você pode ali chegar, uma vez que não há lugar algum a chegar? Enquanto você crê que há um caminho ou uma distância, essa crença é efetiva.
Eu falei longamente da trapaça da espiritualidade, que representa apenas a materialização da soma de medos. Porque, como aquele que é absoluto, poderia exprimir o mínimo medo. O que tem medo é o efêmero, a pessoa, porque ela sabe que desaparecerá. E ela gostaria efetivamente de encontrar a eternidade. Mas nenhuma pessoa pode encontrar a eternidade. O que resta de sua identidade quando você deixa esse corpo e esse mundo? Nada. Então, como que a efêmero poderia lhe chegar? É impossível. É justamente na aceitação dessa impossibilidade para a pessoa que a capitulação definitiva de toda a busca, de toda a investigação, de toda a procura e de toda a ilusão. Não antes. Questão. É a mesma coisa se se olha em um espelho sem se reconhecer? Mas você ali vê, no entanto, uma pessoa. Portanto, não é isso. O absoluto não se importa com o espelho, quer ele ali se reconheça ou não, uma vez que justamente o absoluto é a ausência de qualquer reconhecimento possível. Questão. Por que viver experiências de deslocalização e depois nada mais? Como você mesmo disse, são experiências. Esses estados atingidos são, de algum modo, apenas recompensas, nada mais. Uma vez que a experiência é vivida, uma vez que o sentido dela é integrado, para que ele serviria reproduzi-las? A deslocalização permite dar-se conta de que vocês não são limitados a esse saco de alimento ou mental, de que há algo mais. Isso foi muito bem explicado pelas estrelas. O objetivo de nossos encontros está bem além de trocar palavras e questões-respostas. Deslocalizar-se os põe a alhures, mas a alhures não é o absoluto. Não pode haver regressão, não pode haver progressão. Há, eventualmente, experiências. Há, eventualmente, estados, mas nem as experiências, nem os estados são absolutos. Questão. Na presença final, por que se desaparece apenas durante certo tempo? O que explica que esse tempo seja definido, circunscrito? Devido à presença de uma forma que você não é, mas que está aí. Esse saco tem suas necessidades. Mesmo os samadhi mais longos têm um fim, a um dado momento, porque é preciso manter, de uma maneira ou de outra, esse saco. Mesmo se os espaços de manutenção, os intervalos sejam muito longos, como por exemplo, para algumas estrelas. O absoluto com forma não é o absoluto. Sem forma e, no entanto, é o mesmo absoluto. No primeiro caso, a consciência é ainda tributária de uma afetação. No absoluto sem forma, pode existir uma consciência, mas ela é livre de toda afetação, de todo limite, mas o absoluto sem forma pode representar o primeiro jogo da criação, que é a passagem de consciência à consciência e de a consciência à consciência. Sem dificuldade, sem questão, como uma evidência. Mas quando uma forma está presente, aí onde vocês estão, é nessa forma que vocês estão. Vocês não são essa forma, mas vocês estão aí. Se preferirem, o ser é o manto do não ser, como para a cebola, mas vocês não são nem o envelope da cebola, nem qualquer de suas camadas. Do mesmo modo, vocês não são nem o ser, nem o não ser. Vocês são o absoluto que permite o ser como o não ser. Questão.
O que vivem as pessoas atingidas da doença de Alzheimer está relacionado com os jogos da consciência, tais como você acaba de descrevê-los? Mas tal doença, qualquer que seja, é uma expressão da consciência, ela também. Simplesmente, de seu ponto de vista, aquele que tem problemas específicos pode parecer-lhes não ter consciência, o que quer dizer que simplesmente sua capacidade de ação e de interação com o sonho comum está alterada. Mas ainda há a expressão de uma consciência, totalmente limitada, mesmo alterada. Não pode existir correlação possível entre o absoluto e qualquer doença. Não temos mais perguntas, agradecemos. Então Bide saúda vocês e lhes diz até uma próxima vez. Mensagem do Venerável Bide no site francês austrasdimensions.com, 29 de setembro de 2012. Versão do francês CLAG. Leiturasdaluz.blogspot.com. Transcrição e edição Andréa Protizek e Zuma Peixinho. Portaldosanjos.net.